Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do USMLcast. Eu sou Leonardo Cruz Alexandre, o médico.américa no Instagram. Eu sou seu host e eu tô aqui com a nossa co-host, Mariana Gonçalves. Mariana Gonçalves, mas Maris Cleides no YouTube e no Instagram. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é nossas histórias, né, Mari? A ideia hoje é ser um papo informal de como a gente chegou até aqui. No momento que a gente grava esse vídeo, a Mari tá tendo um resultado fantástico nas entrevistas e já fez 15. Ela tá cansada, inclusive, de tanta entrevista que ela fez. Não tô cansada não, pode vir mais. Mas vamos começar do começo, Mari. Quando que tu decidiu vir para os Estados Unidos? Tu tava na Alemanha, né? Então, nunca foi minha escolha, realmente. Quando eu tava no Brasil, eu formei e aí eu fui trabalhar durante um ano. Fui dar plantão e tal. Aí eu tive ideia, na verdade, de ir pra Alemanha. Você formou em que ano? Eu formei em 2018. Tá. Então, aí essa ideia de ir pra Alemanha, taranã, juntei dinheiro e fui. Só que aí lá eu conheci meu marido, né, que virou meu marido, e ele é americano. Então eu vim pra cá. Então assim, nunca teve nos meus planos vir revalidar aqui. Sim. Tu queria ir pra Alemanha, né? Como é que é na Alemanha? Tipo, eu não faço a menor ideia. É um processo um pouco mais tranquilo. Eu acho que o processo de revalidação nos Estados Unidos é muito diferente de todo lugar, né? Sim. Demora muito mais tempo, muito mais dinheiro. Então, na Alemanha, você tem que fazer uma prova de conhecimentos médicos e uma prova de alemão médico. E não é um processo que dura 1 ano, 2 anos, é mais tranquilo. Tem alguns cursos especializados para isso, e são cursos assim, dependendo do seu nível de alemão, 3 meses, 6 meses. Tá. Então o alemão já era fluente na época? Então, fluente eu nem falaria hoje, né? Eu estudo faz 14 anos. 14 anos? Eu fiz as contas, Caramba. Foi deprimente. Mas tá bom. Sim, faz parte, né? É o aprendizado de uma vida toda. E aí tu conheceu teu marido e tu decidiu vir pra cá, né? Isso. Isso foi em 2020, correto? Isso, entre final de 2019 e 2020. Sim. E como é que foi pra ti começar esse processo? Que eu sei que foi tudo bulento, né, Maria? Nossa senhora, gente. É muito louco, porque eu nunca tinha ouvido falar USMLE, eu nunca. É tanta sigla, é tanta palavra nova, eu não sabia. E eu não tinha ninguém comigo. Eu entrei no grupo do Facebook e era isso que eu tinha, os relatos. Então, foi difícil até entender o material que eu precisava, quais eram as provas e tudo. Sim. Bom, só aproveitando esse momento, mas as siglas do USMLE, né? USMLE, a principal é United States Medical Licensing Examination. ACGME é o conselho que rege tudo isso, né? STEP é STEP, os STEPs são os próprios STEPs, não é uma sigla. Não tem muito segredo. OET é Occupational English Test. Esse é bom. STEP 2CK é de Clinical Knowledge. Fica aí uma curiosidade também. Antigamente a gente tinha o Step 2 CS, que era Clinical Skills. Isso. Mas não tem mais. Acabou já. Ainda bem. Não, tô brincando. Que mais de sigla? A gente tem o SAEME agora no Brasil, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas. Esse SAEME é treta, hein? Gente, assim, eu não tenho muita noção. Eu acho que ninguém tem muito noção de como vai ser o processo de acreditação, né? Na verdade, o que a gente sabe é o seguinte. O SAEME é um órgão do CRM. Ele foi criado para regular a faculdade de medicina no Brasil, porque tem sido aberta muita faculdade de medicina. Então, a ideia é que o CRM possa ter algum nível de regulação das faculdades que estão sendo abertas. O problema é que, em 2024, o órgão que regulamenta os Estados Unidos, o SFMG para estrangeiro, ele vai necessitar de aprovação do SAEME para que você entre no sistema. Isso é um pouco confuso. Inicialmente, eles falaram que ia necessitar de aprovação do SAEME. Tá. Numa última notícia no passado, em setembro do ano passado que eles liberaram, eles falam que essa aprovação não vai ser usada como critério obrigatório. Eles falam que não é essencial para você conseguir o SFMG Certificate. E aí fica um pouco confuso. Eu entendo que isso vai ser de caráter puramente informativo, porque é isso que eles falam. Eles falam que o SAEME vai ser de caráter informativo e que não vai impedir você de conseguir o seu certificate. Mas que isso iria no seu IRES, por exemplo, um tagzinho lá, né, alguma coisa assim. Mas pelo meu entendimento,
o SAEME não vai ser necessário para você fazer o Step 1. Vai continuar sendo Sponsor Notice. Nossa, pelo fico menos feliz. inicialmente. Tá, a gente não tem muita certeza de nada agora, né? Deixando isso bem claro, eu não tenho certeza absoluta disso, isso é a base da minha interpretação. A minha recomendação para todo mundo, se a sua faculdade tem Sponsor Notice, faça o cadastro inicial esse ano, em 2023. Porque fazendo isso, você utiliza a regra antiga e não precisa se preocupar com o SAEME. Então essa é a minha regra geral. Tá. Léo, você citou o ERAS. Eu não sei exatamente o que significa, mas você quer explicar um pouco o que é? ERAS, a sigla eu acho que é Electronic Register Application System. É um negócio assim. Tá. O ERAS é o Sistema Nacional de Cadastros de Residência Médica. Então você faz uma conta no ERAS e os programas têm acesso ao ERAS e você faz upload da sua documentação, personal statement, a carta de recomendação, escola, tudo isso. E o sistema acessa tudo isso pelo ERAS. Então é esse sistema nacional. Uma coisa, você falou carta de recomendação. A sigla que a gente usa é LOR. L-O-R. Letter of Recommendation. Essa é uma boa, essa é bem famosa, a gente né? usa bastante. Alguma outra sigla que você lembra? Eu acho que a gente falou das mais importantes, né? Beleza. Se a gente fala mais geral. E, bom, aí tu ficou conhecendo o processo, né? Foi turbulento, aquele início, grupo do Facebook, né? Então, aí foi quando eu surtei, não tava indo pra frente. Aí eu falei assim, é porque eu gosto de ficar no meu canto. Aí não rolou. Aí eu mandei mensagem num grupo de WhatsApp, tipo, gente, meu nome é Mariana, estou em Houston, taranã. E só me apresentei. Aí você respondeu. Então, ele já sabe a história, né? Tô contando pra vocês. Mas eu não lembro como é que a gente se conheceu lá no começo. Então ótimo. Enfim, aí você me respondeu, falou assim, tô em Houston também. Tô aqui, minha esposa é a Neha, tal, ela é americana. Aí a gente marcou um churrasco, tal, viramos amigo. E aí foi aí que eu comecei a entender o processo, né? Então, assim, nem todo mundo vai ter oportunidade de marcar um churrasco pra conhecer o pessoal. Por isso que eu acho que a ideia de mentoria, não tô falando que seja com o Léo, não tô vendendo nada não, tá? Mas uma mentoria, ter alguém junto com você é essencial. Sim, eu concordo, porque assim, eu usei truque no sistema, né? Eu usei cheat porque tinha minha esposa comigo. Então eu tive essa grande facilidade, um grande facilitador. A minha história foi muito semelhante nisso, de conhecer o processo. Eu fiquei muito tempo lendo coisa no Reddit. Nossa, muito tempo. Fiquei meses lendo coisa no Reddit. E só que eu tinha a Neha pra tirar dúvida, pra me ajudar, pra falar mais do assunto e tudo isso. Então, facilita muito ter alguém no caminho, né? E mesmo assim, você lendo até acabar o Reddit, tinha muita coisa que a Neha acrescentava que você não encontra no Reddit. Né? Porque às vezes ela é besteira na internet, né? Nossa, você não sabe em quem confiar, né? E às vezes a dica pode ser ruim, né? A pessoa pode estar dando dica, mas pode ser ruim. Whatever, né? Como foi o seu processo, assim, inicialmente? Eu decidi fazer a prova, fazer os steps, né, em 2019. E aí eu me formei em 2019, em março. Comecei a estudar, usando os materiais clássicos que eu sempre recomendo. A recomendação pro Step 1, que a Mari eu tenho certeza que usou tudo também. eWorld, First Aid, Patoma, Sketch, o famoso FAPS, depois Anki, Boards and Beyond, se fosse precisar. E aí vai indo para as coisas que vocês precisarem, né? Perfeito. E eu usei isso tudo. Tá aprovado, Mari? Aprovadíssimo, eu não mudaria nada. Aliás, acrescentaria vídeos no YouTube para um tema ou outro. Raramente. O Dirty USMLE às vezes ajuda. Tem algumas coisas... Aí é mais da necessidade, né? Dependendo do que você precisa. Aí eu estudei, fiz a prova em janeiro de 2020. Tá. Depois eu fiz o Step 2 CS, que não existe mais. Foi ali pro março, tá? Nem lembro mais quando eu fiz. De 2020 também. E depois eu fiz o Step 2Q em junho daquele mesmo ano, 2020. E aí apliquei em setembro. E você não teve o OIT, né? Não, nunca fiz o OIT. Só ouço falar. Nunca vi, né? Uma coisa assim, né? Só ouço falar. Eu adoro o OIT, eu sou suspeita. Pois é, você é uma grande fã, né? Eu sou fã. Eu não sei se existe mais pessoas, assim, que gostaram de fazer a prova, mas eu adorei. Como é que gosta de fazer a prova? Não é. Como é que alguém gosta de fazer a prova? Tem a professora Antea, que você me recomendou. Sim. É um ser humano incrível. E ela fez a prova ser
engraçada, divertida. Quem sabe daqui um tempo eu consigo deixar o Step One dessa forma, né? Acho que não. Esse eu acho que vai ser mais difícil. Não. Para quem tá começando o processo agora, o Step One é a grande barreira dos médicos brasileiros ou qualquer outro estrangeiro para revalidar o diploma aqui. Porque é uma prova grande, é uma prova extensa, cansativa, chata, tem que estudar bioquímica, anatomia, fisiologia e por aí vai. Então realmente é difícil. E eu acho que mais pega do Step One é que você vê, assim, bioquímica, anatomia, genética, umas coisas que já faz muito tempo que você já viu, né? E eu tive uma sensação muito engraçada, não sei se tu teve isso também. Quando eu comecei a estudar pro Step One, eu comecei por bioquímica, que aliás é o jeito errado, não começa por bioquímica. Começou também. Eu fiquei um pouco paranoide que, na verdade, meu professor de bioquímica da faculdade tinha mentido tudo e inventado conteúdo. Porque eu falava, cara, isso aqui eu nunca nem ouvi falar, assim, isso aqui eu não aprendi na faculdade. Porque o nível que eu tinha visto na faculdade no Brasil foi muito mais superficial do que o que é cobrado. Isso me deixa feliz. Por quê? Minha faculdade era PBL. A gente nunca teve uma matéria, muito menos uma matéria bioquímica. Então, assim, foi tudo muito novo. Mas a sua experiência de que realmente era uma coisa nova... Foi novo pra mim também. Exato. Eu fico tranquila, sabe? Eu tinha tido bioquímica 1 e 2 na faculdade e parece que não tinha tido nada. Ótimo. Tô feliz. PBL, top. Inclusive, dica gratuita aí pra vocês. Sempre comecem a estudar pro Step One por alguma matéria clínica. Vai ser bem mais fácil pra vocês e facilita a vida. Você, nas suas aulas, no seu curso, você junta as matérias de um jeito muito bacana, que não começa por bioquímica, exatamente isso. Então, se eu tivesse assistido essa aula no começo, eu estaria muito mais tranquila. Sim. Na época que a gente se conheceu, eu já tinha um serviço de mentoria, mas era algo ainda embrionário, né? Tava nascendo, eu ajudei a Mari, passei os materiais e tudo. Mas depois, com o tempo, eu fui evoluindo e aí eu criei o que eu chamo de método MA, Método América, que realmente ele condensa tudo que eu aprendi em 2 anos de mentoria para facilitar e deixar o estudo mais eficiente. Então, por isso... Tá ótimo. Eu vou te na época, se eu tivesse aquilo... Até você, né? Beleza. Cara, teria sido muito mais fácil, né? Então, e eu acho que é bacana, a gente agora tá no final... Você já passou tudo, né? Mas eu tô agora no final do processo e vendo quanto erro eu cometi, né? Sempre, né? Sempre. Nossa. Mas... Esses dias eu tava dando uma aula sobre estágio. E aí a pessoa falou, nossa, Léo, como é que foi o teu estágio? Eu falei, cara, isso que eu tô falando é o que eu sei hoje. Né? Na época do meu estágio eu fui bem mais simples, eu não fui tão bem e tal. Hoje em dia, se eu voltasse no tempo e fizesse um estágio com o que eu sei hoje, pô, eu ia destruir no estágio, né? Eu ia brilhar, fenômeno fantástico. Mas por isso que é massa, porque você passou esse processo primeiro e eu já colei nas suas dicas, meu estágio foi muito tranquilo, entendeu? Sim. Então, por isso que é bom você ter alguém que já passou por tudo. Inclusive, eu sei que uma das cartas da Mari, o atende ficou apavorado. Porque primeiro dia, ela chegou já querendo fazer tudo, e sabia fazer tudo, e queria botar a mão, e queria fazer e tal. Ai, tô errada. Não tô, tá não. Certíssima, Me tá certíssima. orientou a fazer isso. Porque a Mari, ela tem acesso ao nosso clube USMLE, e ela tinha visto já as aulas já de como fazer note, de como falar com o paciente, de como ajudar o atende. E aí ela chegou lá e ela sabia tudo. Não, engraçado, porque quando eu cheguei, tinha uma outra aluna que já estava ali fazia 2 semanas. Aí no dia que eu cheguei, o professor virou pra mim, quer fazer uma note? Eu falei, quero. Aí virou pra outra menina, e aí, você vai começar a fazer as notes? Ela falou, não, vou. Então assim, eu acho que foi um bom começo. Quebrou a outra menina no meio. A gente é amiga hoje em dia, tá? Hoje em dia, na época não. Pois é. Gente, mas olha a diferença. A menina tava lá 2 semanas e não fazia note. Não. E aí depois, eu virei amiga do Attending também. Ele contou que depois da gente vieram outros alunos que passou o tempo todo sem fazer note.
É bizarro, né? Porque assim, você tem acesso ao clube, você vê a aula, você aprende e você já chega com esse conhecimento. E teve gente que foi lá 4 semanas e não conseguiu ter esse conhecimento, né? Total. E aí, você falou da minha carta. Esse Attending escreveu uma carta que foi elogiada em diversas entrevistas. Leram um pedaço da carta pra mim. Então, Sim. bacana. E isso de brilhar em estágio é muito importante. O CK, quanto tempo tu estudou pro Step 1? 1 ano e meio. Há bastante tempo. 1 ano, eu já tava tendo PES. Mas eu não queria PES. Eu queria uma nota, assim, mais ou menos. Então, eu continuei estudando, até conseguir uma nota mais ou menos. Tu conseguiu uma nota boa, né? Amém. Uma coisa pra quem tá vendo a gente, hoje em dia o Step 1 é só pass or fail, você só passa ou falha. Quando a Mari fez a prova, deve ter sido uma das últimas pessoas que tem score ainda. Então ela tem uma nota, mas hoje em dia você só precisa passar. Então ela teria conseguido fazer a prova em 1 ano. Depois foi só melhorar. E você? Eu estudei 8 meses, 9 meses, alguma coisa assim. Mas a minha nota foi bem pior que a da Mari, porque psiquiatria as pessoas não ligam tanto pra nota. É outro esquema, né? É outro esquema. E só um ponto importante. Você joga o seu jogo, não dos outros. O seu objetivo é dar match. Então, assim, não interessa o que o fulano fez, o que o ciclano fez. Você tem que dar match na sua especialidade. Então, valorize as coisas que a sua especialidade valoriza. E cada um tem sua história, né? Não tem jeito, a gente é humano, a gente se compara com o outro. Eu me comparei com você, com Isa, com Neha, com todo mundo. Mas não tem jeito, cada um tem sua trajetória. Isa tem clerk, você é psiquiatria, Neha é americana. Cada um tem sua peculiaridade. Sim. Mas assim, a Mari tá falando isso, mas ela tá com 15 entrevistas. Não, sim, mas a gente se compara, é normal. Mas também estou super bem. Tá ótimo. E aí o OIT você fez rapidinho, o CK... O CK foi quanto tempo de estudo? 6 meses. 6 meses? E você? Por aí, deu menos, deu 4 meses. Tá. Mas, de novo, eu não tinha 6 meses. Porque eu queria aplicar naquele ano, então eu não tinha opção de esperar. Então, isso é uma coisa que me perguntaram recentemente. Se eu acho que eu ser old grad, ou seja... Eu não tinha 5 anos de formada quando eu apliquei, eu tinha 4. Se isso me atrapalhou. E eu acho que atrapalhou pra caramba. Eu acho que você ter feito tudo rápido, assim, foi a melhor coisa que você pôde fazer. Mas tu sabe que tu ainda cai no filtro de old grad, porque o filtro é pra quando tu dá match. Então tu se formou em 2018 e tu dá match em 2023. Entendi. Então dá 5 anos. Isso. Nossa. Mas... eu acho que muito programa usa mais que 5 anos e não maior ou igual. Acho, tá? E isso são informações de programas, então a gente não tem acesso. É difícil. Eu queria, gente, meu sonho, sentar numa mesa de boteco com program directors, o povo que faz a seleção, né, dos aplicantes. Mesmo se tu fizesse isso, não serviria pra nada, e eu vou te falar o porquê. Porque cada programa usa critérios diferentes. É uma coisa, né? Estão com vários program directors. Um churrasco com um program director. Fechou. A gente junta aí 20 program directors no churrasco, 30, e a gente faz um bolão, aí levanta a mão, aí a gente aprende. Não, mas real. Gostaria de saber do outro lado. Eu também. Mas, de novo, cada programa realmente avalia diferente, né? Então tem isso. Mas essa questão do Step 2 CK, eu acho que 4 a 8 meses, 6 meses, dá pra estudar tranquilo, né? 6 meses dá pra ir bem. E você foi bem no CK também, né? Fui. Foi um sentimento terrível, que eu achei que eu tinha falhado quando eu saí da prova, mas tudo certo. Isso é importante. Todo mundo que sai da prova, do Step 1 ou do CK, acha que falhou. Todo mundo. Sempre. É eterno, assim. Sempre vai ter isso. Isso é muito então, louco. Relaxa. Não, todo o processo é muito louco. E a experiência, estar na prova, não tem muito como explicar. Cara, você não sente fome, você não sente vontade no banheiro. Eu tinha fome. Nossa, minha adrenalina não deixou eu ter fome. Eu comi porque eu sabia que precisava. 8 horas de prova. E o Step 2 CK, 9 horas de prova. Comi porque eu sabia que eu precisava. Mas isso é muito engraçado. Step 1 e CK, eu também levei barrinha de cereal, coisinha simples.
Step 3, levei uma marmita. Um frango do Costco. Levei um frango, uma marmita, um macarrão. Comecei a comer lá tranquilo, tava nem aí. Mas, quando você vai pra uma prova que você sabe que você não precisa brilhar, que você já tá tranquilo, é outros 500, né? Quer explicar por que o Step 3? Eu ia falar um pouquinho sobre isso. O Step 3 é uma prova que você pode fazer na residência. Você pode fazer ela antes pra se livrar, mas você pode fazer depois do match ou depois durante a residência. Eu fiz depois do match, mas antes da residência começar, porque tem um tempo ali. Você dá match em março e a residência começa em julho. Então eu aproveitei esse tempo pra me livrar dessa prova. E a nota não importa, você só precisa passar. E eu já tinha dado match, então eu realmente só precisava passar, sabe? Então não tava nem aí. E assim, o Step 3 é muito louco também. São 2 dias de prova. Então é cansativo. Então você vai meio... Tu já fez, Maria? Eu não lembro. Não. Tá chegando. Ai, yes. Mas o Step 3, a nota é mais tranquila de ser atingida. Então você precisa estudar menos. Eu tô agora estudando, mas até o estudo parece que é mais tranquilo. A gente se importa menos, essa é a realidade. Porque tem menos importância. Então isso é muito bom, assim, porque a Mariana de hoje, estudando pro Step 3, é totalmente diferente de estudando pro Step 1. Sim. E uma coisa que é um assunto muito polêmico, mas como é que foi pra ti preparar o personal statement? Ai, terrível, né? Cara, é muito difícil. O personal statement, você tem que escrever uma página sobre quem você é e o que fez você chegar até esse momento agora. É muito louco. Como que você coloca isso numa página? Sabe? O que é importante? Uma página só. E além de o que você coloca, é o jeito que coloca, né? Como que foi pra você escrever isso? Pra mim foi doloroso, foi penoso. A minha esposa, ela é uma pessoa extremamente fofa, agradável, querida. Até que seja alguma coisa acadêmica. Cara, primeiro personal statement que eu fiz, ela olhou e ela falou... Parece que foi alguém de 5 anos que escreveu. Eu amo! Na lata, assim. Falou, isso aqui tá horrível, tem que melhorar. E aí eu comecei a melhorar, comecei a fazer, fui fazendo. E eu ficava fazendo todo dia. Todo dia à tarde eu refazia, né? O meu personal statement, eu ficava olhando, eu ficava tentando aprender mais, sabe? E a Neha, minha esposa, ia corrigindo, ia dando toque, ia falando o que eu tinha que arrumar. Porque vão dar vários drafts, você precisa fazer vários rascunhos até que melhore. Quantos então é difícil, que você fez? Cara, eu fiz 24, eu acho, 25. Gente, isso é muito louco. Mas eu já li o seu personal statement e ficou assim, incrível. E pra ficar, né, depois de 25. Por favor, né? E, por exemplo, a Neha te ajudou nisso. A Neha teve, durante a faculdade dela, alguma orientação? Eles não têm orientação tão específica, mas para os americanos o jogo é diferente. Querendo ou não, eles aprendem a fazer personal statement desde o início. Para eles aplicarem para Medical School, eles precisam fazer um personal statement. Então, eles já vão aprendendo aquilo. Tem a redação do SAT, por exemplo. A irmã da Neha, ela começou a fazer curso para redação do SAT na 6ª série. Ah, meu Deus. Isso é feito no ensino médio, no final do ensino médio, sabe? No terceirão. Eu não conheço nenhum brasileiro que começou a fazer curso de redação na 6ª série, sabe? Nem de longe, assim. O pessoal começava no 2º ano e era considerado muito bem preparado. Jesus. É por isso que ela tá onde ela tá? Que massa. Mas entendo. E outra coisa que é diferente, né? A Medical School daqui dos Estados Unidos já tem uma entrevista pra você entrar, né? Tem. Então, assim, eu brinco que não tem como comparar brasileiro com os americanos, porque eles cresceram nesse sistema. Então, eles já conhecem o sistema. Por isso, inclusive, que eu me dei bem, porque eu usei o método que os americanos usavam, né? Eu basicamente copiei o que eles faziam e fiz a mesma coisa. E eles têm entrevista, eles têm personal statement quando eles aplicam para Medical School. Então, eles já fazem várias entrevistas. Quando a pessoa tá na Medical School, faz as coisas dela e depois vai pra residência, cara, ela já fez 15, 20 entrevistas antes, sabe? Então, já tá muito mais incutido no sistema, na cultura. É diferente. A gente chega aqui, pega o bondinho andando, e não é qualquer bondinho, né? E quer sentar na frente, né? Bondinho pegando fogo, tá? Porque a gente, como é IMG, é muito mais louco. E quer sentar na janelinha. Então, às vezes, eu fico um pouco revoltado quando as pessoas perguntam...
Ah, eu quero fazer cirurgia plástica em Harvard, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso estudar. Tipo, claro que você precisa, sabe? Porque os americanos estão fazendo isso há 10, 15 anos. Então, se você quer chegar nesse nível, você tem que correr atrás. Não tem como você chegar, adaptação de cultura, sabe, ética de trabalho e simplesmente achar que vai chegar lá. É diferente, né? Total. E assim, eu gosto da minha história e eu gosto da sua história, porque a gente é muito parecido. A gente foi para universidades boas, mas a gente nunca foi o primeiro aluno da turma. Unisul. Ah, o que tem? Maravilhoso. Não, Unisul é boa, mas assim, tu falou, o pessoal vai achar que eu fui pra USP, né? Para só. Mas assim, a gente nunca foi o primeiro aluno da turma. Eu nunca tive interesse em ser o primeiro da turma. E assim, a gente trabalhou muito duro para conseguir passar e dá para passar nessas provas. Dá. Né? Totalmente. Isso é uma coisa que eu tento levar muito pro pessoal com o meu Instagram e tal, né? O estudante normal consegue vir para os Estados Unidos. Você não precisa ser o estudante nota 10, o estudante nota 9. Você tem que ser um bom estudante, tem que ser trabalhador, assim, tem que ser estudioso no nível básico, né? Porque também se não estudar, não tem como. Então, aí você fala, chega o aluno falando que quer para Harvard. Cara, não conheço ainda, né? Mas pode ser que tenha. Mas, por exemplo, você não precisa começar já querendo fazer a primeira residência na Harvard. Tem um brasileiro que eu conheci no processo. Ele fez internal medicine num programa comunitário com afiliação universitária. Ou um programa universitário, tô confusa. Enfim, fez onde eu alguma quero coisa. chegar? Fez alguma coisa. Ele fez a primeira residência. A segunda, ele passou em Harvard. Então, depois que você tá aqui dentro, é mais fácil. É bem mais fácil. E isso é uma coisa, um bom ponto, porque no geral na medicina, o que conta é o último treinamento que você fez, né? Então, é melhor você fazer uma residência normal e fazer fellow em Harvard do que fazer uma residência em Harvard e fellow em um lugar normal. Porque o que as pessoas vão levar em conta é o último treino. Você falar, eu sou um cardiologista formado na Universidade X, mas eu fiz medicina em Harvard, há 15 anos eu fiz medicina em Harvard e ninguém tá nem aí. Agora você falar, eu sou cardiologista em Harvard, eu me formei em Harvard em cardiologia, tem um peso muito maior. Você conhece algum brasileiro que tá em Harvard, que passou em alguma residência? Em alguma residência que eu tô falando nem fellow, né? De primeira. Tô pensando agora, eu acho que eu não conheço. Eu sabia a resposta. Não, mentira, eu conheço. Tem uma menina que tá fazendo ENT lá. Meu Deus! Match dos matches. Deve ter sido o match mais difícil que eu já vi. Meu Deus, que massa. Enfim, gente, esse é seu sonho? Mas assim, um exemplo próximo da gente, o Gui da Vascular. O Gui, ele tá na meio, né? Mas é muito engraçado, Harvard, eu acho que ele ranqueou em 5º, assim. Mesmo? Porque meio oferece H1B. Entendi. Ele precisava do visto. Ele queria o visto, né? Ele preferia. Não, e-mail incrível. E assim, e-mail... Quando a gente fala Harvard, brasileiro é muito fixado em Harvard, né? Conhece só essa. Conhece só essa. Mas existem vários outros hospitais dos Estados Unidos que são de nível semelhante. Mayo Clinic, John Hopkins, Yale, Stanford. E aí tem um monte de brasileiros se você ampliar o leque, né? Tem brasileiros em Stanford, em Yale. Na Hopkins eu acho que não tem nenhum fazendo residência, não que eu conheço. Eu acho que eles não aceitam a MD. Ah, mesmo? Eu acho que sim. Mas eles podem? Podem. Né? Então tá. Então tá bom. Paciência. Mas enfim, eu gosto... Pra internal medicine, em muitos rankings, eles estão como primeiro. Como assim? Como primeiro do ranking de internal medicine do país, pra residência. Entendi. Então, eu acho que eles não aceitam a AMG. Caracas. Top dos tops. Eles têm moral, né? Whatever. Então, paciência. Certo. Faz o que quer. Mas, enfim... Eu acho muito interessante essa fala sua de que muita gente, não é uma pessoa, que chega falando que quer ir para Harvard. Eu acho que sonhar é maravilhoso, sonhe, aim high, na mais top. Mas assim, também saiba colocar um pé na realidade, tá? Saiba estar feliz que às vezes não vai ser Harvard, vai ser uma outra, mas vai ser muito bom também. E eu acho que assim também... Eu acho que é legal ter sonhos e tal, mas as pessoas têm que colocar os sonhos em execução. Mari, a quantidade de estudante de medicina que me manda mensagem falando que quer ir pra Harvard,
e nunca faz o Step 1, é bizarro. É bizarro. Aí fica complicado. Então, assim, antes de ter sonho de ir pra Harvard, quem sabe começar fazendo Step 1? Né? Porque precisa, pra estar em Harvard, você precisa fazer o Step 1. Então, você pode começar estudando pra prova, fazendo a primeira prova, e depois você vai decidindo o resto das coisas. Mas a primeira prova, cara, você precisa. E assim, é muito louco. Antes da gente começar o processo, a gente fica com umas ideias na cabeça. Quando a gente faz o processo, as coisas mudam. Isso muda. A gente vê o tanto que a primeira prova é difícil, o tanto que a segunda é difícil, e que as coisas não é unicórnio, não é paraíso. É tudo muito difícil. É tudo muito difícil e não tem tanto benefício de forma prática de você ir para Harvard. Por exemplo, se você se formar aqui em Houston, você vai ganhar o mesmo salário do que se você se formar em Harvard, sabe? Então, se você é uma pessoa um pouco mais prática, tipo eu não vejo benefício nenhum de ir pra Harvard. Assim, se alguém me convidasse hoje pra transferir pra Harvard, sem zoeira, eu ia negar. Porque a minha esposa tá aqui em Houston, por que eu ia ficar sozinho em Boston? Gente, pode me ligar, me chama. Eu vou. Eu realmente não iria, porque eu quero morar em Houston, minha esposa tá em Houston, por que eu vou pra outra cidade? Mas assim... Pra ficar bonito no currículo? Mas fica bonito, Léo. Não, a gente fala isso, mas o Léo é a pessoa mais prática que eu conheço, em tudo. Assim, pra ele, o pensamento dele é uma linha reta. Eu juro, você é a única pessoa que tem... Assim, todo mundo que eu conheço dá umas voltas, tudo. Eu queria ser prática que nem ele. Às vezes tem malefícios, né? Porque, por exemplo, quem sabe eu podia estar em Harvard. Tá aí. Se Harvard me ligar, eu nego, então eu não tô lá, né? Adoro. Mas Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio no nosso USMLcast. Muito obrigado pela presença de vocês e espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, comenta aí no YouTube, dá like, como é que é o que... faz follow aí, como é que eu follow no YouTube? subscribe. Subscribe, faz esse negócio aí. Um abraço, pessoal. Tchau.